Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o José Júnior, né? Então, fiquei de falar sobre modos de ser em Heidegger na aula de filosofia clínica e eu sei que também vai ter outra pessoa falando do estruturalismo, mas eu quis usar um silogismo para representar o estruturalismo e depois tentar analisar o modo de ser em cima disso, tá bom? Então vamos lá, gente. A fórmula do silogismo básica é usa A, B e C, né? Então vamos lá. Se A é igual a B e B é igual a C, logo C é igual a A. Então, o Aristóteles ele vai trocar por Sócrates. É homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Não tenho Sócrates aqui para representar, vamos colocar o meu amigo Ícaro, como se fosse o humano. Tudo bom, Ícaro? Tudo bom. Gente, ele também tá protegido aqui, né? Usando a mascarazinha do corona. Então fica quietinho aí, tá? Então, gente, o Ícaro representa a classe de ser humano. Vamos substituir aqui o humano no B. O Ícaro é no A, o humano no B. E o C vai ficar o mortal, correto? Substituímos. Então, a ligação de Ícaro é humano é uma ligação fraca. O humano é mortal é uma ligação forte. Quando a gente fala da questão de ser ente, lá na filosofia antiga, relacionada à metafísica, o que é que a gente entende lá em Platão, né? O ser é aquilo que vai ser maior que todos os entes. Então, por exemplo, a beleza, as coisas belas. As coisas belas são entes, uma pessoa bela, um pôr do sol, uma música bela, são entes. E a beleza, o que é a beleza em si? É o ser. Aqui é a beleza, o que aquilo, né? A beleza em si, o que faz bela todas as coisas. Então isso vale para tudo. Bondade. Temos aqui atos de bondade. Atos de bondade seriam entes. A bondade em si, o que é o bom por ele mesmo? É o ser. Humanidade, pega todos os humanos, que é o caso do Ícaro. Ó, o Ícaro tá aqui, Ícaro é humano, mas poderia ser quem? Poderia ser a Thais Fersosa, também daria certo essa lógica aqui, Thais Fersosa é humana. Poderia até pegar o meu sobrinho, que é aqui é a foto dele quando era criança. Ó, Rodrigo é humano, todo humano morre. Então essa parte aqui é uma parte que pode ser qualquer ser humano, tá? Então é o ente. Humano é o ser. Quando a gente fala o ser humano, a humanidade. Então nessa ideia, nem todos os humanos juntos conseguem ser maior do que a ideia de humanidade. Você é tão humano. Então isso é uma coisa bem forte, né? Aí quando chega em Heidegger, né, nessa obra que a gente está analisando, que é o Ser e o Tempo, ele vai, por isso eu entendo a questão da morte da metafísica, que as pessoas falam, né, que Heidegger foi o que botou ali o último, fechou o caixão da metafísica. E realmente eu compreendo, porque ele mudou essa dinâmica, né? Quando ele fala do ser e o ente, ele muda essa dinâmica. Então, ele vai entender que o ser, nesse sentido aqui, você precisa dos entes para poder interpretar o ser. Ele vai falar que o ente, desse sentido de que eu falei anterior, é como se o ente fosse algo que já está finalizado. O ser é uma coisa em potencial, que tem potência. Tudo bem? Então, ele vai usar a palavra Dasein, que é uma palavra que, né, não seria uma palavra traduzível, mas seria o ser aí, o ser no mundo. Então, nesse contexto, o ser humano ele está sempre em potencial de mudança, correto? Ele vai separar em, ser si mesmo, ser com, ser junto e ser para a morte. Então,
o ser si mesmo seria o apropriado, porque a gente pode variar. Olha só, nós estamos em um contexto social, religioso, poderemos estar em outro contexto. Quando você percebe que a sua religião que você pertence é uma religião que você conheceu de alguma forma, veio da família, veio da sociedade, e que você nascesse em outro país, uma outra época, que não seria essa a religião dominante, as conexões dominantes, você teria uma outra conexão. Então, quando você percebe isso, você está colocando ali o ser que é compartilhar com os outros entes, com os outros seres, desculpa, né? Porque nesse contexto aqui, as outras pessoas seriam outros seres. Aí, um objeto seria sim um ente, que ele está finalizado. O ser é, ó, já estou indo lá em Parmênides, o ser é. Então, ser é, o objeto é, o livro é, o boneco é, o quadro é, o caderno é, a cadeira é. Então, o ser humano, ele está sempre em construção. E realmente eu compreendo, porque quando ele vai chegar na... Vamos usar um exemplo aqui, deixa eu ir ali rapidinho. Eu vou aqui mostrar o meu aquário, porque vocês olham... Gente, nós sabemos que tem seres vivos. Mas dentro dos seres vivos, né? O animal, o reino vegetal, o reino monero, o reino protista, o reino... Enfim. O reino animal tem os vertebrados e invertebrados. Entre os vertebrados nós temos os peixes, né? Nós temos os mamíferos e tal, mas temos os peixes. Quer dizer, os primatas, né? Aí dentro dos primatas tem os mamíferos e tal, mas tem os primatas e os peixes. Os peixes, aí tem outros, os pássaros e assim por diante. Mas vamos focar aqui nos peixes. Aqui no meu aquário tem 3 peixes. Nesse aquário, aqui tem mais 2. Cada um tem um nome. Ó, Iara, Tritão, Dan, Eros, Afrodite. Afrodite e Eros. Aí a gente estava analisando, ó. Essa aqui, a Iara, é gulosa. Ela come na frente de todo mundo, engole a comida inteira, ela tá cagando e tá comendo. Esse aqui o Tritão é mais educado. Ele come só um pedacinho, nada, um pouquinho em volta. O Dan não come nada. Eu tenho que botar ele em outro aquário para ele comer. Então você vai analisando as características de cada peixe. Para mim, eles têm uma particularidade, tá? Mas aí você vai olhar e vai falar, são peixes. E acabou, né? São peixes e acabou. Não tem uma análise profunda, porque a pessoa tá vendo de fora. Eu que estou vendo de dentro. Então, quando você vai determinar, por exemplo, o Heidegger, já que estamos falando dele, o Heidegger, será que ele apoiou o nazismo? Caramba, ele teve... Então já está fechado o pensamento de Heidegger, porque ele está morto. É aí que a gente vai falar do ser para a morte. Finalizou. Quando a Igreja Católica vai definir que alguém é santo ou não, analisa a vida inteira da pessoa. Mas primeiro a pessoa tem que estar morta, para começar essa análise, para a beatificação, depois para... né, canonização, porque aí já finalizou o ser. Mas enquanto ele é vivo, ele está sempre nessa potência de estar mudando. Além de ser uma coisa individual, porque o ser ele vai fazer as conexões dele naquele mundo que ele está, naquelas pessoas que ele convive. Já parou para pensar que você está no local conectado com pessoas que você estivesse em outro país, nascesse em outra época, seriam outras conexões? E nessa época de pandemia, a gente pensa muito na questão da morte também, que é uma coisa que está presente, você sente presente, então você faz refletir a sua importância para a vida, o que você deixou para o mundo, né? Hoje a gente faz análise, poxa, Santo Agostinho viveu na mesma época que a Hipátia de Alexandria, não se conheceram, mas os dois são africanos, só que ele foi para o lado religioso, ela ficou ali na questão da filosofia ainda neoplatônica. Então, eles não interagiram, mas a gente faz as conexões. Como talvez pessoas do futuro façam conexões entre mim, entre você, com alguém que ela considera importante, relevante, enfim. Então, gente, resumidamente, eu queria falar sobre isso para não ficar muito prolongado, tá bom? Muito obrigado.